A Sagrada Escritura surge nesse período, nessa dificuldade. Eles tinham rolos. Então, aqueles papiros e pergaminhos, eles eram enrolados. Então, nós vemos, às vezes, em apresentações, encenações, em filmes, quando o papiro ele é desenrolado. Né? Então, aquele pedaço de couro que era enrolado, depois ele desenrolado. Então, era assim que se tinha os livros das Sagradas Escrituras. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esses 5 primeiros livros, em 5 rolos diferentes. Aí daí surgiu a palavra que nós utilizamos como Pentateuco, ou 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, passados os anos, nós vemos assim, falando sobre Macabeus, estamos falando sobre Macabeus, que sofreu a perseguição grega, e o grande perseguidor, Antíoco IV Epífanes. Basicamente, nós encontramos os últimos livros do Antigo Testamento neste período. Então, aqueles dos 46 livros do Antigo Testamento, esses estão ali. Surge, então, o advento do Messias, que já tinha sido preparado pelos profetas. Já tinha sido anunciado que ele estaria para chegar. Então, chega o advento do Messias. Com o advento do Messias, em torno do Messias, de Jesus Cristo, o Messias, tem os seus discípulos. Uma observação: Jesus ele não escreveu nenhum livro. Não existe nenhum livro das Sagradas Escrituras escrito por Jesus. Isso é importante a gente perceber. Então, o homem histórico, Jesus histórico, que é Deus encarnado, que se fez presente na humanidade, na história da humanidade, ele não escreveu nenhum livro. Mas nós lembramos também que outros grandes sábios da antiguidade, como por exemplo Sócrates, também não escreveu nada. Então, quer dizer, não era algo incomum que aquele que fosse o mestre, que tivesse discípulos, ele também fosse escritor. Não. Era quase como comum que o mestre não escrevesse. E quem escrevesse fossem os seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus é que irão escrever acerca de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito interessante a gente ver. Então, a formação dos textos da Sagrada Escritura se dá a parte neotestamentária por aqueles que estavam próximos da figura de Jesus. Aquelas pessoas que eram, vamos usar uma expressão aqui eram amigos de Jesus, eram íntimos na sua intimidade porque compartilhavam a vida com Jesus, que viveram com Jesus. Então, os livros do Novo Testamento, aqueles que nós temos no Novo Testamento, são 27 os livros do Novo Testamento. Então, todos esses 27 livros, eles foram escritos ou por alguém muito próximo de Jesus ou por um discípulo daqueles que eram próximos de Jesus Cristo. Então, quer dizer, está naquele círculo, naquele grupo. No entanto, alguém pode até dizer assim, mas esses livros das Sagradas Escrituras, como eles vão ter confiabilidade se forem escritos somente pelos amigos de Jesus? Nós vamos encontrar historiadores, não seguidores de Jesus Cristo, que atestam também a pessoa de Jesus, o fato da vida de Jesus, falando ou diretamente sobre a pessoa de Jesus, ou falando daqueles que eram seguidores de Jesus. Então atestam certos testemunhos extra-bíblicos, fora das Sagradas Escrituras. Então nós vamos encontrar nesses livros o nascimento de uma fé na pessoa do Cristo, na pessoa do Messias. Os 27 livros do Novo Testamento, eles refletem justamente o advento de Jesus. Mas uma observação, eles não são uma biografia de Jesus. Nem os 4 evangelhos são biografias de Jesus. Não são textos escritos apenas como se narram a história. Não são narrativas acerca de Jesus. Como eu tinha dito logo no início, as Sagradas Escrituras, elas nascem primeiro como experiência de fé.
vivência de fé. Então, enquanto Jesus estava no meio deles, nenhum discípulo se preocupou em escrever nada sobre a vida de Jesus. Então, enquanto Jesus estava com ele, Jesus é o Evangelho do Pai, o Evangelho vivo do Pai. Então, a boa nova, Evangelho no sentido de boa nova do Pai. Então, enquanto Jesus estava com eles, nada foi escrito por eles. Os discípulos não escreveram acerca de Jesus, naquele momento inicial, porque a experiência com Jesus era muito mais importante do que o texto colocado por escrito. Então, os livros do Novo Testamento, eles vão surgir em um período posterior, pouco mais adiante, após a morte e a ressurreição de Jesus. E quando começa a morrer os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Então, eles tiveram, inspirados por Deus, a inspiração de colocar por escrito para não se perder, para se prolongar. Então, nós só temos os livros do Novo Testamento graças a essa inspiração que Deus deu àqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. Então, aqueles homens e aquelas mulheres que seguiram Jesus Cristo, eles guardaram em sua memória os ensinamentos de Jesus. O que Jesus fez, as obras, os feitos de Jesus. Eles contavam para os outros, eles falavam para os demais: olha, Jesus ele era uma pessoa que viveu entre nós, ele era o Filho de Deus, ele caminhou aqui desde a região da Galileia, ele passou pela região de Samaria. Nós temos uma história tão bonita lá junto ao poço de Jacó, quando Jesus sentou e encontrou-se com a samaritana. Uma vez Jesus estava lá no mar da Galileia e lá ele pediu para entrar na barca, mandou que nós lançássemos a rede mais adiante. Essas histórias foram contadas, repassadas de um para o outro, contadas as histórias de Jesus, como se fazia na antiguidade antes de Cristo, acerca de Moisés, acerca de Jeremias, ou do profeta Isaías, ou de outros profetas, também se fez sobre Jesus Cristo. Se contou aquelas histórias. E então, alguns anos depois, nós temos, por exemplo, o chamado de Saulo. Saulo, que era um perseguidor de Jesus Cristo, que não acreditava em Jesus. Então, Saulo era alguém que não tinha fé em Jesus Cristo. Ao contrário, ele empreendia suas forças para perseguir os cristãos. Mas, um certo dia, quando ele estava indo até a região de Damasco, na estrada de Damasco, ele teve uma visão de Jesus que encandeou a sua vista. Ele caiu por terra. Aquela luz deixou ele cego. Mas Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observação: Jesus tinha morrido já há alguns anos. Então, quer dizer, Saulo não conhecia Jesus Cristo, a sua pessoa. Ele não conhecia. Mas, quando ele ouviu aquela voz, ele teve a certeza que era aquele. Ele percebeu na figura de Jesus aquele que os seguidores de Jesus falaram: o Cristo. Porque quando persegue um dos meus, um daqueles que eram discípulos de Jesus, era ele, ao próprio Jesus que está perseguindo. Portanto, Saulo teve a certeza: é Jesus. E se ele está vivo e está falando para mim, então Saulo teve uma certeza. Aquilo que os apóstolos, aquilo que os discípulos tinham dito acerca de Jesus era verdadeiro. Não havia mentira entre eles. Então, Saulo, neste momento, ele se deixou batizar, ele acreditou em Jesus e, de perseguidor de Jesus Cristo, ele passou para ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. Ele considerava o menor entre os apóstolos. Ele se considerava quase nada. Diante da figura de Pedro, por exemplo, ou de Tiago, tem os dois Tiagos, o menor e o maior, mas ele se considerava o pequeno. A palavra Paulo quer dizer o pequeno. Então, a palavra Paulo, o pequeno. Ele se considerava pequeno. Então, o primeiro escrito neotestamentário, o Novo Testamento, melhor dizendo, nós vamos encontrar as cartas de Paulo.
porque são escritos de primeira mão sobre acontecimentos que Paulo estava vivendo. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito neotestamentário. Então, do Novo Testamento é o primeiro. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses. Assim, nós vemos que a ordem que está nas Sagradas Escrituras não significa a ordem cronológica. Então, os escritos não estão colocados aí na ordem cronológica. Tem outro significado, uma outra composição, a formação do Novo Testamento. Portanto, quando Saulo ele começa a escrever as cartas, quando ele já é Paulo, ele começa a escrever as cartas, ele dirige aquela comunidade tessalônica, então ali nós temos o primeiro escrito neotestamentário. Até então, os apóstolos ainda estavam vivos, mas quando começa a morte de Tiago, a morte dos apóstolos, propriamente dito, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, então é necessário colocar o texto por escrito. Marcos é um dos primeiros. O texto marcano, o texto de Marcos é um dos primeiros. Ele está em Roma, o discípulo de Jesus Marcos está em Roma e provavelmente escuta de Pedro, que também está em Roma, cativo em Roma. Ele escuta de Pedro as palavras, os ensinamentos. Ele acompanhou um pouco a vida de Paulo, depois também Pedro. Ele escutou de Pedro os acontecimentos da vida de Jesus. Ele sintetiza, ele faz um resumo da vida de Jesus, numa inspiração também de fé, da experiência do apóstolo Pedro, e coloca por escrito o texto de Marcos. Mateus era um discípulo próximo de Jesus, então era Levi, que depois se transformou em Mateus, mudou o nome para Mateus, então era alguém próximo de Jesus, também escreveu. Depois nós temos Lucas, que também acompanhou Paulo nas suas missões, então Lucas também coloca por escrito tanto o Evangelho de Lucas, como também o livro dos Atos dos Apóstolos, e nós temos posteriormente, já pelo final do século I, da era cristã, depois de Cristo, nós vamos encontrar, já no finalzinho, o escrito joanino, o texto de João. Então, quer dizer, falando sobre os 4 evangelhos, nós teríamos esta formação: Mateus, Marcos, Lucas e, por último, o evangelho de João, muito posterior às cartas paulinas. Então, São Paulo morreu por volta do ano 67 da era cristã. Então, quer dizer, lá no final nós temos o escrito de João. O escrito de João, nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar não só o Evangelho, como a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, que reflete já como a comunidade joanina acolheu a palavra de Deus, como ela recebeu a palavra de Deus. E já começa a aparecer ali também alguns que se desviaram do caminho, e há um combate também contra algumas heresias lá do início do cristianismo. Então nós temos esse período. E vamos encontrar também no Novo Testamento, nós vimos assim, os 4 evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e a carta aos Hebreus. Alguns falam de 13 cartas paulinas e a carta aos Hebreus, que não temos assim propriamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Depois nós vamos encontrar no Novo Testamento as 7 cartas chamadas cartas apostólicas. Então, as 3 cartas de João, as 2 cartas de Pedro, a carta de Judas, a carta de Tiago. Então, aqui nós completamos essas cartas chamadas cartas apostólicas, que no total são as 7 cartas apostólicas. E, por último, como para concluir as Sagradas Escrituras, o livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, já também um livro